cada dia mais entramos em um mundo perdido. Festas embaladas, o álcool para de menores, além das coisas que os adolescentes vêm fazendo nesses últimos dias. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa viver assim nesse mundo. Há tantas coisas maravilhosas nesse mundo, em que não precisam viver na vontade da carne. E agora que chegamos no assunto desse vídeo, falaremos sobre a Bíblia. Quando falam sobre a Bíblia, já pensam em coisas chatas, né? Mas ela não é chata assim. Quando você lê direito, lê com atenção o que está escrito nela, você percebe o quão interessante é ela. E não é essa mulher que apareceu aí. Enfim, muitas coisas delas é importante que você saiba. Por isso eu vou mostrar em quais etapas você pode começar a ler a Bíblia. Sobre a minha opinião, né? Mas vocês podem ter a sua própria opinião, entendeu? Mas vamos nessa, né? Muitas pessoas já começam lendo a Bíblia lendo os evangelhos antigos ou lendo os próprios evangelhos de Paulo. Mas para você primeiro saber como funciona a Bíblia, é importante você ler os evangelhos que contam a história de Jesus Cristo. Então vamos começar aqui contando os principais evangelhos em que você deve ler. João, sem dúvida alguma, foi um dos melhores evangelhos em que eu li. João conta e revela tudo sobre Jesus Cristo. Como vemos nesse primeiro evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. João não começa falando quem era Jesus e como ele nasceu, mas sim conta como é a sua eternidade e sua divindade. Não dá para explicar tudo sobre os versículos de João, então se vocês gostarem desse vídeo, eu posso postar sobre mais detalhes os evangelhos de cada um deles. O segundo evangelho a ser lido pode ser Mateus, até porque ele conta sobre a história mais aprofundada de Jesus Cristo. Ele conta mais sobre o evangelho do reino. Nesse evangelho de Mateus, conta que Jesus é descendente de Davi e é o Messias esperado por todos os judeus, como vemos nesse evangelho. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Ou seja, Jesus Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Mateus também pega todos os discursos de Jesus Cristo sobre o reino de Deus e conta a todos, no próprio evangelho dele, o coração verdadeiro do discípulo, o perdão, a oração e a humildade. E também conta que o reino de Deus é espiritual e ético, e não político. Agora vamos para o evangelho de Lucas, que conta sobre a graça, a compaixão e a humildade de Jesus Cristo. Como conta esse evangelho, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. Jesus, nessa passagem, conta que o evangelho é para todo mundo e que Jesus Cristo se importa com os pobres, com as mulheres e com os sem-tetos, até mesmo os marginais. Jesus também, nesse evangelho, fala muitas parábolas, como por exemplo o filho prodígio e o bom samaritano. Agora vamos para o último evangelho, o evangelho de Marcos. Nesse evangelho, Marcos vai direto ao ponto, que não há introduções longas e nem genealogia, não sei falar a palavra, mas não se engane, ele pode ser até breve, mas o evangelho de Marcos é muito intenso, cheio de ação e muitas outras coisas. Então, já que falamos de ação, vamos para um tipo de ação. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos capítulo 1, versículo 12. Agora, se Mateus mostra o rei e João mostra o filho do homem, Marcos mostra o servo que veio agir. Como vemos nessa parada aqui. Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus veio para salvar todos nós. Ele não veio, como dizia no Antigo Testamento, como alguém que tornaria-se a uma força política e militar. Mas não, Jesus veio da Galileia, um lugar em que existia pessoas de má fama, um homem pobre, em que era carpinteiro e ainda provou o seu amor, sendo crucificado, chicoteado e zombado. Bom, agora terminou os evangelhos, mas tem muito evangelho ainda, e principalmente os evangelhos de Paulo. Então, se vocês quiserem que eu conte mais sobre os evangelhos
que acabei de ler. E os evangelhos de Paulo, deixa um like aí nesse vídeo para ajudar a conta que começou agora. E é isso, meus amigos. Obrigado, irmãos e irmãs. Fique com Deus. E olha, Jesus te ama.